Olá, meus alunos, bom dia! Eu espero que vocês estejam todos bem. Estamos então iniciando um novo formato de aulas, né? Neste formato que a gente tem agora de aulas remotas. Cumprimento vocês, os seus familiares, espero que estejam todos bem e que consigamos nos comunicar e produzir conhecimento, inclusive nesse período, tá? Então, a nossa unidade 3 do livro de Geografia, a partir da página 36, vai trabalhar sobre o planeta Terra, seus movimentos e características, tá? Então, nós já iniciamos isso em sala de aula, já vocês fizeram a representação do sistema solar, nós vimos alguma coisa sobre as fases. E hoje vamos falar especificamente sobre os hemisférios, lá na página 38 do livro. Se vocês puderem acompanhar, depois vocês podem ouvindo essa aula, essa explanação, essa explicação da prof, vocês podem voltar para o livro, tá? Importante que vocês consigam construir esse conhecimento, tá? Dentro da geografia. Então, hemisfério, M é metade. E fério, né, seria então, ou férios, seria a esfera. Hemisfério, traduzindo a palavra, é a metade da esfera. Então, como vocês estão vendo nessa imagem, nós temos uma representação esférica, onde está traçada a linha do Equador, que é o principal paralelo, sempre a 0 graus, tá? E ele divide essa esfera entre hemisfério norte e hemisfério sul, ou seja, a esfera terrestre ela é dividida entre dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul, sendo a linha limite dessa divisão a linha do Equador, tá? E também nós temos, através do meridiano de Greenwich, né, que passa pela localidade de Greenwich, na cidade de Londres, esse meridiano, tá? Lembrando que o paralelo principal que divide norte e sul é Equador, e o meridiano principal que divide a esfera terrestre em dois hemisférios, leste e oeste, é o meridiano de Greenwich, tá? Então, nós vamos seguindo a informação mais detalhada sobre os paralelos. Então, os paralelos que dividem a Terra o principal paralelo entre norte e sul, hemisfério norte e sul, é o paralelo do Equador. Localizem ele lá no planisfério a 0 graus, tá? Então, essa parte em amarelo dessa representação é o hemisfério norte. O hemisfério sul está representado nessa cor esverdeada, tá? Mas vocês podem observar tanto neste mapa aqui que a prof está apresentando, como também no mapa da página 38, na figura 3, planisfério, hemisfério sul, norte e sul, vocês vão encontrar, por exemplo, ao norte aqui, o principal trópico de Câncer, tá? Ele fica aproximadamente 23 graus ao norte, e também ao norte nós temos o Círculo Polar Ártico, aproximadamente a 68 graus, tá? E nós temos ao sul também o Trópico de Capricórnio, aproximadamente 23 graus, e também o Círculo Polar Antártico, tá? Então, esses círculos e trópicos são também linhas polares paralelas principais, tá? Então, nós temos o paralelo principal, que é o paralelo Equador, né? E o círculo polar ártico e o círculo polar antártico. E os trópicos representados pelo Trópico de Câncer ao norte e o Capricórnio ao sul, tá? Então, depois vocês vão ter atividade que vocês vão representar essas linhas também, tá? Vamos dar uma olhada também como seria essa representação pelo meridiano de Greenwich. Então, nesse planisfério aqui tem a representação, o meridiano de Greenwich é aquela linha que é 0 graus, tá? Nessa linha 0 graus fica traçado o meridiano de Greenwich. Tudo que está à minha direita é leste, nascente do sol,
tá? Hemisfério oriental, e tudo que está à minha esquerda, poente do Sol, né? E representa o oeste, ou seja, o hemisfério ocidental, tá? Então, os meridianos, eles saem de 0, aqui nesse mapa ele vai ser até 80, né? Mas sempre a gente tem que imaginar de que o planisfério é uma circunferência completa, né? Que daí você vai dividir, por exemplo, aqui 0 a 180, 0 a 180. Então, 0 a 180 a leste, 0 a 180 a oeste. Quando se fecha a circunferência, nós temos uma circunferência total de 360 graus, tá? Então, seguindo para além dessa, se a gente pegar agora, olha só, nós temos neste mapa, um planisfério com os continentes distribuídos, os oceanos distribuídos, e aí se vocês forem localizar a linha do Equador, tá? Então, nós temos um planisfério norte e sul, e se vocês forem localizar o meridiano de Greenwich, nós temos o hemisfério leste e oeste, tá? Então, nessa explanação aqui estão os 4 hemisférios, tá? Então, norte e sul pela linha do Equador, leste e oeste pelo meridiano de Greenwich. Seguimos. Por exemplo, aqui é importante a gente localizar o Brasil nisso tudo também, né? Então, nós temos aqui esse assunto, turma, é interessante a gente, já desde o início, a gente já estar falando, porque a importância dessa questão dos paralelos e dos círculos e dos trópicos, porque lá na frente do conteúdo a gente vai ver a questão dos climas. Tá? E aí depois vai aumentando, a gente vai aprofundando cada vez mais, o 7º, 8º, 9º ano vai aprofundando cada vez mais, tá? Mas é importante entender que é a distribuição dessas linhas imaginárias, o homem criou isso ao longo da história, né? Para que a gente pudesse compreender, inclusive, como fica a distribuição climática, né? Porque, por exemplo, se vocês olharem nesse mapa, ó, a linha do Equador passa na cidade do Equador, fica aqui a grande parte do norte do Brasil, aqui a região amazônica, né? Pega a linha do Equador e, portanto, é a região mais quente, né? E aí nós temos aqui, ó, a linha, o Trópico de Capricórnio. Então, a nossa região, vocês localizando aqui no mapa do Brasil, fica abaixo do trópico, e por isso que nós temos regiões temperadas. O nosso clima é temperado sul, tá? Então, lá na frente, quando a gente for estudar isso, nós vamos lembrar que isso é também devido a uma organização da geografia do homem, né? Para que ele possa estar se localizando também dentro do mapa e dos paralelos, meridianos, enfim, que são linhas imaginárias criadas para que o homem pudesse se localizar. Então, para esta aula, a prof vai pedir para que vocês façam uma representação, um desenho do planisfério, do planeta Terra. A exemplo ali da página 38, vocês vão fazer um mapa. O exercício 1, então, vocês vão fazer um desenho, planisfério, distribuindo primeiro a linha do Equador, que é o principal paralelo, tá? A linha do Equador. E depois vocês distribuem os principais trópicos, lembrando que ao norte é o de Câncer, ao sul é o de Capricórnio, e também os círculos polares, né? Os círculos polares do norte e o círculo polar do sul. Tá? Então, depois de fazer o desenho, essa representação, vocês vão colorir com 2 cores diferentes, tá? E aqui ao lado, a prof colocou um exemplo de como fazer uma legenda, tá? Se vocês forem olhar no livro na página 38, vocês vão ver que lá tem o desenho do planisfério, e abaixo, com as 2 cores, laranja e amarela, né? E abaixo, as 2 cores, como aqui está representado na legenda também, tá? Então, a gente vai fazendo esses exercícios pequenos, porque ao longo do ensino da geografia, vocês vão aprender a fazer legenda, aprender a fazer legenda, aprender a fazer escala, né? Então, quando nesses exercícios pequenos, a gente já vai fazendo, porque depois vai se tornando cada vez mais fácil, tá? E aí, um outro desenho, o exercício 2, um outro desenho no qual vocês vão fazer também o desenho do planisfério, tá? Do plano da Terra, o plano terrestre, né?
traçar nele o principal meridiano, que é o meridiano de Greenwich, e de preferência vocês escrevam, tá? O meridiano de Greenwich. Colorir também o hemisfério leste e o hemisfério oeste, tá? E também fazer a legenda. Importante que nos dois mapas, queridos alunos, vocês coloquem sempre ao norte a sigla norte, ao sul a sigla sul, tá? E a leste, o L de leste e a oeste, o O de oeste, tá? Pode ser representado por essas três letras, que são os norte, sul, leste e oeste, né? Que são dentro da rosa dos ventos a gente vai estudar depois, que são os pontos cardeais, tá? Os pontos cardeais leste, oeste, norte e sul, e é importante que em cada mapa vocês tracem também, que já é um exercício também, eu sei que vocês sabem, mas para a gente sempre ter isso bem claro, tá? Então, eu gostaria de dizer para vocês que essa é a nossa primeira aula, tá? É uma explanação que a professora fez do assunto até então. Eu gostaria que vocês desenvolvessem, tá? A próxima aula a professora vai continuar no livro, vai fazer nesse formato se vocês gostaram, e também a prof pode estar gravando qualquer coisa, vídeos né, de outra forma, mas essa aqui eu fiz desta forma porque precisa muito mostrar as imagens do livro e estar construindo isso com vocês, tá? Então, qualquer dúvida, a prof está à disposição. Espero que vocês consigam desenvolver a atividade e depois, assim, ó, qualquer coisa vocês podem ir, podem voltar, pode pausar, pode escutar de novo, né? Então, é importante que vocês consigam fazer esse exercício. Por exemplo, aqui onde que o vídeo vai parar nesse slide aqui que vai falar sobre a atividade em si, sobre esta aula, vocês podem colocar um pause, né? Copiar o enunciado do exercício no caderno, dá fazer o 1, depois volta lá, faz o 2, eu tenho certeza que vocês vão conseguir, tá? Um beijo no coração de vocês, até a próxima aula, e façam assim, colocam muita criatividade, façam de uma forma bem bonita, aproveitem, e qualquer dúvida, pode me chamar no WhatsApp, que a professora sempre vai estar à disposição, tá? Um beijo.